Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. O pesadelo de Toffoli e Moraes. Mendonça solta a PF da jaula em que estava presa. Em uma semana, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal STF, desfez toda a maracutaia armada por Dias Toffoli no caso Master. Mendonça derrubou todas as decisões de Toffoli que amarravam a Polícia Federal, PF, e a CPM do INSS, a qual também havia se debruçado sobre o Master. Moraes e Toffoli, que até poucos dias atrás comandavam o alcance e o fluxo das investigações, perderam o sono com o seu pior pesadelo se concretizando. A primeira decisão tomada por Mendonça foi a de rever a decisão de Toffoli sobre o material apreendido, autorizou que as extrações, indexações e análises sigam o fluxo ordinário de trabalho pericial da instituição, com distribuição regular das demandas entre peritos habilitados, conforme critérios técnicos e administrativos. E determinou que, concluídos os procedimentos periciais, os bens apreendidos fiquem sob custódia integral da PF, como ordinariamente ocorre nessa fase de investigações. Acabou a blindagem de Toffoli. Acabaram os peritos escolhidos a dedo. Acabou o material escondido no gabinete do ministro. Acabou a lista de perguntas preparadas para a delegada. Acabou a acariação contra o diretor do Banco Central, BC. Acabou a inversão entre o investigado Master e o investigador Banco Central. A PF agora trabalha livremente, com seus próprios peritos, segundo seus próprios critérios técnicos, como sempre deveria ter sido. A segunda decisão foi ainda mais devastadora para Moraes e Toffoli. Mendonça mandou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolver imediatamente os dados sigilosos de Daniel Vorcaro à CPM do INSS, obtidos a partir de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático. O Congresso deve entregar os documentos à PF, que fará o compartilhamento com a CPMI. O órgão, que é político, garantirá que nada fique escondido nas sombras. A quebra dos sigilos foi aprovada pela própria CPMI em dezembro. Mas as informações estavam sob custódia da presidência do Senado por decisão de Toffoli, que era o relator. Presidência significa dizer ao Alcolumbre, ele mesmo ligado de modo próximo a investigados do caso Master. Agora, de posse desses dados, a CPMI pode fazer análise independente do conteúdo do celular de Vorcaro e revelar tudo para a nação. Com a atuação da CPMI, a temperatura do escândalo vai subir a ponto de tornar impossível a Operação Abafa. Autoridades que hoje se mantêm em silêncio não terão mais como evitar um posicionamento. A hora que for aberta a caixa preta da Maride, que se suspeita esconda segredos tenebrosos de Toffoli, a nação vai ser sacudida. Estamos a uma pequena distância do maior escândalo do judiciário e do primeiro impeachment no STF. Com a PF desimpedida e a CPM destravada, nada mais impede que surjam todas as provas das relações de Moraes e Toffoli com Vorcaro, ou das surubas e orgias que Vorcaro organizava com a classe política como ferramenta de corrupção, e que a PF já confirmou que existem. Mendonça soltou o monstro chamado PF da jaula onde Toffoli o mantinha preso. A retidão de Mendonça ressalta a torpeza das decisões que Toffoli havia dado. Não bastasse isso, jornalistas da CNN revelaram um fato curioso e especial. Assim que soube ter sido sorteado relator do caso Master, o ministro se recolheu em seu gabinete em oração. É esse o perfil do magistrado que agora conduz a investigação mais importante da história recente do STF, humilde, temente a Deus, técnico, sério, sem blindagens, sem protecionismos.
Moraes rastreou, via Receita Federal, o acesso a dados de ministros e parentes, cerca de 100 pessoas, sem consultar os ministros. Desconfia-se de que usará isso como moeda de chantagem. Contudo, não parece que Mendonça tenha nada a esconder. Recentemente, declarou que destina 10% dos resultados de seu instituto como dízimo e que doa para obras sociais os restantes 90%. Em uma semana, André Mendonça virou o pesadelo de Moraes e Toffoli, que agora terão de dormir à base de Rivotril. E devolveu ao Brasil tanto a expectativa de que a justiça pode, finalmente, funcionar, como o bom exemplo que devem dar ministros da mais alta corte do país. Desconfiança toma conta do STF com caso Master e desgasta a relação dos ministros. A eclosão do caso do Banco Master nos últimos 3 meses fez ressurgir no Supremo Tribunal Federal, STF, um ambiente de antagonismo e desconfiança entre os ministros. A revelação de ligações suspeitas entre Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro afundou de vez a reputação da Corte, sobretudo após tentativas, deles mesmos e por parte dos demais, de blindá-los de investigações. Decisões heterodoxas de ambos, de Toffoli para controlar as investigações, e de Moraes para revidar vazamentos de informações, incomodaram os demais ministros pelo dano causado à imagem do tribunal. Com o diálogo interno estremecido, vários intensificaram o envio de recados aos dois, fazendo chegar à imprensa maledicências e desabafos em off-jargão para declarações cobertas pelo anonimato. O episódio mais revelador do estranhamento entre os ministros ocorreu após a reunião secreta na qual eles decidiram afastar Toffoli da relatoria do inquérito do Master. No dia seguinte, o site Poder 360 publicou reportagem reproduzindo literalmente as falas de cada um dos ministros. A Folha de São Paulo, ministros insinuaram, de forma anônima, que Toffoli teria gravado e vazado apenas os trechos que o favoreciam na conversa. Procurado pelo jornal, ele negou enfaticamente e se disse indignado com a situação. Nada disso procede. Não sei como pode ter surgido essa suspeita, afirmou. Toffoli foi afastado da relatoria a partir do vazamento de conversas do celular de Vorcaro com menções a pagamentos que somaram 35 milhões de reais para uma empresa de sua família, na venda do resort de luxo Taea, no interior do Paraná. Outro caso de estresse entre os ministros apareceu na última quarta-feira, 18, dia seguinte a uma operação de busca e apreensão, determinada por Moraes, contra servidores da Receita suspeitos de vazar dados fiscais sigilosos de ministros e parentes, num total de 100 pessoas. Colegas reclamaram de não terem sido avisados. Ao jornal O Globo, um dos ministros, de forma anônima, lançou suspeitas sobre as motivações de Moraes com a operação. Será que o Alexandre quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? Indagou. Em janeiro, Moraes abriu de ofício uma investigação sigilosa, dentro do inquérito das fake news, para apurar o suposto vazamento de dados fiscais sigilosos. Em dezembro, o Globo publicou que o patrimônio pessoal da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, saltou de 24 milhões de reais para 79,7 milhões de reais entre 2023 e 2024. Antes, o jornal revelou um contrato de 129 milhões de reais do escritório da família com o Master. À época, a reportagem da Gazeta do Povo procurou o escritório de Viviane e o Banco Master para comentar a questão, mas foi informada de que eles não iriam se pronunciar. Para colaborar com a investigação de Moraes sobre o suposto vazamento, a Receita abriu uma auditoria em seus sistemas para rastrear acessos supostamente motivados a dados fiscais de ministros e seus parentes. Daí a desconfiança de um ministro de que, ao investigar esses acessos, Moraes tem obtido os dados sigilosos acessados, o que lhe permitiria montar os tais dossiês contra os colegas. Um ministro próximo a Moraes disse ao site Metrópolis que ele estaria com sangue nos olhos para descobrir quem teria vazado dados fiscais de sua esposa. Estariam em sua mira banqueiros, membros do governo e até jornalistas. Ele vai para cima de quem organizou esta pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, executivo. Além do caso Master, um tema correlato tem perturbado parte dos ministros, a promessa do atual presidente do STF, Edson Fachin, de aprovar um código de ética interno.
Um grupo se formou para atacar a proposta por meio de recados na imprensa, a ponto de espalhar um apelido para o ministro: Frachim pronuncia-se Fraquim. Outro ataque veio por meio de uma colunista do UOL, conhecida por vocalizar recados de ministros. Num programa de rádio, ela comentou que uma das filhas advogadas de Frachim atua, no Superior Tribunal de Justiça, STJ, para a usina de Itaipu, que é do Paraná, estado de Luiz Edson Frachim. Quanto paga? Não sei. Isso quem me chamou a atenção foi o ministro. Fala-se muito das esposas, mas não se olha os filhos. Suspeitas sobre os ganhos de advogados parentes dos ministros e o trânsito que possuem nos tribunais superiores circulam há muitos anos na própria classe. Em 2023, o STF permitiu que juízes julguem pessoas ou empresas clientes de escritórios em que atuam seus parentes, desde que esses não atuem diretamente na causa. A decisão despertou severas críticas por aumentar o risco de favorecimento. No atual caso do Master, o jornal O Globo revelou mensagens de Vorcaro com propostas de contratos com uma ex-mulher de Toffoli para representá-lo no STF. Intrigas e desavenças entre ministros eram comuns antes de Bolsonaro. Intrigas de bastidores e desavenças públicas entre os ministros eram mais frequentes antes de 2019. Bate-bocas em plenário apareceram com força, pela primeira vez, em 2012, no julgamento do mensalão do PT durante as dezenas de sessões. O então relator do caso, Joaquim Barbosa, ofendia abertamente alguns colegas, como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, quando esses divergiam de votos duros. Durante a Lava Jato, formaram-se no STF dois grupos, de punitivistas e garantistas, que frequentemente discutiam, em tom pessoal, durante as sessões, no plenário ou na segunda turma da Corte. Um dos casos mais emblemáticos dessa fase foi o desabafo de Luiz Roberto Barroso contra Gilmar Mendes, em 2018. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, disparou Barroso contra Gilmar, que respondeu: feche seu escritório de advocacia. Entre 2019 e 2022, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, os ministros se uniram. Consideravam, de forma quase unânime, que Bolsonaro representava uma ameaça para o tribunal, em razão das frequentes queixas públicas contra as decisões e insultos que disparava, em manifestações populares, contra os ministros. Na pandemia da Covid, que coincidiu com o declínio da Lava Jato, a maioria dos que tinham rusgas com os colegas se reconciliou, diante da missão de confrontar um governo que, na visão de muitos, fazia uma gestão desastrosa no enfrentamento ao vírus. A união foi reforçada após o 8 de janeiro de 2023, quando centenas de apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram a sede da corte, e durou até o fim do julgamento que condenou o ex-presidente por tentativa de golpe. Com a prisão e o afastamento dele da cena pública e a eclosão do caso Master, as desavenças voltaram à tona. Mas se antes muitos dos rachas ocorriam por divergências jurídicas e interesses políticos, agora as intrigas se dão por indícios de envolvimento de ministros no próprio escândalo e o risco de que novos vazamentos possam expor relações suspeitas deles com Daniel Vorcaro. O resultado mais evidente é o aprofundamento da crise de credibilidade da Corte, que há anos está em declínio. Uma pesquisa da Quaest, divulgada no último dia 12 de fevereiro, apontou que 82% dos brasileiros concordam com a necessidade de um código de ética para os ministros. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos lá! Tem aqui um iPhone, tem aqui medidor de pressão, tem lançamento do iPhone, certo? Lançamento do iPhone aqui. Conjunto Academia Feminina, tem tudo, tem vários tipos de smartphone, de marcas ótimas, Xiaomi, etc. Tem aqui conjunto de roupas. Eu vou deixando aqui para vocês. Aparelho medidor de pressão, conjunto, calça-roupa, etc.
biquíni com shorts, 3 conjuntos fitness, bicicleta, smartphone Xiaomi com 256 GB da vitrine. No link tem a vitrine. Construa Civil Mestre Dinho. Vitrine do Shopee, certo? E tem aí, eu coloco o link. É o link da vitrine, certo? Não é só um link só de um produto, não. São todos os produtos, né, que estão na vitrine. Ok? Vamos lá. Aqui é roupa, kit de cuecas masculina. Aqui é o smartphone Xiaomi, R$833, 256 GB. Meu Deus! Então, a maior parte desses produtos aqui estão em promoção, certo? É uma promoção que quando o Shopee resolve tirar a promoção, tira, o produto fica aí, certo? Isso depende de época. E o mestrezinho, eu tenho de fazer tudo aquilo que, né, o que o Shopee ordena, eu não posso sair. Tem a administração do Shopee. Eu sou muito obediente, certo? Muito obediente. Simplicidade no bom sentido, de respeitar o próximo. Vocês estão vendo aí um espremedor elétrico, baratíssimo. Eu não vou falar o preço, são panelas. Depois vocês têm de verificar. É claro, né? É claro que eu estou aí enviando esse vídeo e vou colocar em cada vídeo que eu apresentar no YouTube. Vamos lá. Notebook, 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 notebook. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, meus amigos e minhas amigas. Notebook, mochila, notebook, roupas femininas, camiseta, na outra parte, camiseta feminina, prêmio, 100% de algodão, espetacular. Mais roupa aqui, camiseta, kit feminino. Aqui, camiseta feminina, aqui vocês estão vendo na tela, tudo barato, tudo barato. Camiseta feminino, ok? Masculino também. Camiseta básica feminina e masculina. Aqui é mais camiseta feminina, mochilas, calça, ok? Bicicleta elétrica dobrável, bivolt, 48, tal, elétrica. Ela é dobrável, você vai viajar, dobra ela, certo? E leva para você ir. Se o lugar que você vai precisa de uma bicicleta, ou passear, quem vai decidir são vocês. Ó, preste atenção, assadeira, churrasqueira, a cavão, casa, tá vendo? Bermuda. Eu tenho aqui de mostrar aqui a vitrine. A vitrine. Eu só vou passar aqui, viu? Tem muita coisa. Olha, eu vou aqui passando rápido por causa do horário. Por causa do horário, meus amigos e minhas amigas. Ok. Olha, aqui também está tudo. Quando está esgotado assim, vocês já sabem. Certo? Aqui, estou descendo, estou rolando aqui para baixo. Isso aqui é tudo produto. Uns que é quase. Bom, na descrição dessa transmissão hoje, lá na descrição da transmissão,
Ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949. Certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui.